ele não vai ter nada para investir no negócio dele. Porém, ele tem que entender que é um investimento, não é uma fórmula mágica. Se você é um profissional da área de saúde e tem essa vontade de fazer mesmo muito dinheiro para a profissão, você precisa mudar a mentalidade de ser empreendedor e não o médico operador da sua própria... vendedor de horas, diria assim, o vendedor de horas. Essa é a mentalidade. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar hoje mais um FinTalks, Papo de Empreendedor. E hoje nós vamos falar com o Lucas Assis, que é um fera em vendas. E o título do nosso podcast hoje é Como Clínicas Médicas Crescem com Vendas e Inteligência Artificial. Acho que é um tema bem bacana, porque está em alta, né, Lucas? E inteligência artificial para vendas. E como o Lucas é um expert nesse assunto, na área clínica, na área médica, eu vou trazer ele aqui para falar um pouco disso com a gente, tá? Antes de a gente começar o nosso episódio, eu queria dar a palavra aqui para o nosso convidado, Lucas, para que ele se apresente um pouco, fale um pouco da sua história, como que foi empreender, como foi o começo de empreendedorismo para você, Lucas? Show de bola. Prazer estar falando com vocês aqui no FinTalks. Já acompanhei alguns episódios aqui antes de estar participando, então, para mim é um prazer. Meu nome é Lucas, né? Lucas Assis, eu sou mineiro e eu estou empreendendo, vai fazer 7 anos esse ano. Eu sou contador, mas eu tomei um rumo da comunicação ali faz 7 anos, não segui na contabilidade. Então, comecei ali pelas mídias sociais, em uma área voltada mais para conteúdo e produção de conteúdo e estratégia para as mídias sociais, porém eu tenho uma veia de vendedor muito grande, na família já. Meu pai é vendedor e eu sou vendedor assim, nato, eu sempre tive essa facilidade ali, desde a questão de criança, sempre me relacionei muito bem em relação à amizade, em relação aos locais que eu frequentava, de futebol, jogo desde novo também, e acabei assim, tendo essa veia muito natural ali, e fui, depois de começar essa carreira ali na área do marketing de conteúdo e na área do marketing voltado para as redes sociais, eu acabei ali começando um atendimento mais especializado também, voltado para clínicas médicas e médicos. Então, eu comecei fazendo um trabalho de comunicação para médicos, mais voltado para a rede social, no marketing que a gente chama de marketing de conteúdo, que é um viés mais orgânico, e desde então, vai fazer 3 anos e meio aí que eu estou no marketing de performance também, com os médicos e clínicas médicas, que é um marketing voltado mais ali para a área de captação de pacientes, também muito voltado para a área ali de gestão, no sentido de gestão do comercial do médico. Então, a gente capta a demanda ali para a clínica e quando eu capto uma demanda para a clínica, eu acabo gerando também uma demanda no comercial. Ou seja, as secretárias, elas precisam hoje, mais do que nunca, aprender processos comerciais. Aquela secretária que ela ficava só entregando o cafezinho, atendendo o telefone, marcando a agenda, ela é uma secretária que não funciona mais hoje nos ritos de atendimento e na modernidade que está como hoje. Os médicos antigos, esses médicos que eu posso falar, né, médicos de mais de 30, 40 anos aí de atuação, estão se especializando também, mas essa turma nova que está vindo aí, eles já estão muito focados em processos comerciais para clínicas, porque eles estão vendo que isso realmente muda o jogo. Antes o médico tinha muito medo de falar sobre venda. O médico achava que era errado ele falar sobre venda porque isso era antiético. Hoje eles estão vendo que venda faz parte do trabalho deles desde que eles começaram a atuar. Ou seja, a gente precisa vender, logicamente, né, com ética, porque o primórdio ali da profissão é exercer a medicina, é cuidar do próximo, é ter um olhar ali caridoso, porém, venda está atrelado ao dia a dia dele. Então, hoje o meu trabalho está muito focado para o médico que tem um consultório ou uma clínica particular e ele quer aprender a captar mais pacientes e, claro, quer aprender a captar os pacientes e quer vender mais, quer faturar mais e não tem nada de errado nisso. Legal. Foi bom você falar, cara, porque eu acho que essa dor, né, que você citou que os médicos têm de ter um certo preconceito, com aspas aqui, sobre vendas, eu acho que é uma dor da maioria das profissões regulamentadas, como advogado, contador, médico, enfim. Eu acho que como que você vê que esses médicos que têm esse tipo de preconceito estão perdendo mercado para essa galera jovem que está se formando já na era do TikTok, do Instagram? Como que você está vendo isso? Isso é um ponto bem importante, porque assim,
Tem até uma questão, por exemplo, tem muito médico, não vou nem falar médico mais antigo não, mas pessoas que não gostam de redes sociais, que têm aversão à rede social mesmo, e que não querem aparecer, que acaba julgando todos os outros médicos que eles querem aparecer, que eles dão a cara a tapa e costumam falar assim, poxa, quem vai para a rede social é picareta. E na verdade não, eu sempre faço uma provocação que é o seguinte, se você é bom, se você tem um conhecimento para poder passar, se você está vendo profissionais, colegas, passando conhecimentos errados, se eles estão ali realmente falando algo que não é uma verdade, por que que você, que tem um conhecimento ali, que é fidedigno, por que que você não vem para a rede social e começa a informar melhor, então, essa audiência, essa população que está ali? Porque a rede social, ela é um novo normal. Antigamente, para o médico ele entrar no mercado, tá? Por exemplo, até em cidades pequenas, se ele não viesse de uma família com um sobrenome forte, se ele não viesse de uma família que tinha uma clínica já estabelecida, e se ele, por exemplo, tentasse entrar em rádios, televisão, geralmente esses horários eram muito comprados, já eram horários que não tinham mais espaço. Para esse rapaz crescer na medicina ali em cidades, até pequenas, era muito difícil. Hoje a rede social, Josinei, ela coloca esse médico que acabou de formar no mesmo patamar de um médico ali que está com 30 anos de especialidade. Por quê? Porque ele tem a chance de entrar na rede social e ele tem a chance de produzir o conteúdo dele, de falar a verdade dele, de trabalhar da maneira correta e mostrar isso para o mundo. Então, assim, a rede social, ela potencializa muito bem quem valoriza ela. É fácil? Não é. Por exemplo, dá trabalho? Dá trabalho, com certeza. Tudo dá trabalho. Mas o médico hoje tem que entender que não é mais uma questão de futuro, é o presente. As redes sociais, elas realmente estão enchendo agendas de médicos e se ele não quiser aproveitar disso hoje, eu tenho certeza, daqui um mês ou daqui um ano, ele vai procurar porque ele vai se ver obrigado a fazer e ele já vai ter perdido tempo e vai ver que poderia ter começado bem antes. Existe como ganhar muito dinheiro sem fazer e sem estruturar um processo de marketing de vendas bem elaborado, na sua visão? Olha, muito dinheiro. Eu acho que assim, eu vou te falar até das experiências que eu tenho, né? Eu conheço médicos que ganham muito dinheiro, porém, essa estrutura de captação que ele tem hoje, essa estrutura de trabalho que ele possui, ela já vem de uma família médica, por exemplo, que criou aquela clínica e que estabeleceu isso. Ou seja, um médico que herdou um consultório já de família, com clientela fidelizada, com um nome muito forte na cidade. Você pode reparar, Josnei, por exemplo, o cardiologista, geralmente, que o seu pai procurava, era o cardiologista que o seu avô procurava. Ou, geralmente, eles falavam muito assim, era o cardiologista da família. Hoje não está tendo tanto isso mais. O filho está tendo um cardiologista diferente do pai. Por quê? Porque o filho está buscando mais informações, ele está se atualizando, ele tem uma decisão de compra um pouco mais diferenciada. Por quê? Esse filho, quando ele quer decidir por um cardiologista, se ele já não tem uma decisão ali tomada, se ele já não conhece alguém e ele já fez essa decisão, geralmente ele vai dar uma pesquisada no Google, ele vai olhar uma landing page, uma página, um site, ele vai entender um pouquinho mais sobre a formação daquele médico, sobre o trabalho dele, ele vai no Instagram dar uma olhada na página do médico, vai ver o que ele está falando, se ele é um médico que, por exemplo, que as ideias deles bateram com daquele médico, se o que ele está falando realmente é condizente com o que ele acredita também, se tem os mesmos valores, porque a rede social é para isso, ela não é só para você vender o profissional. O segredo da rede social é você vender também o seu lado pessoal, a pessoa, quem é o médico como ser humano. Os pacientes querem saber o que você faz, qual é seu hobby, no que você acredita, qual é a sua religião. Então, sim, o segredo de uma rede social bem feita hoje é o médico ser quem ele é de verdade. Então, eu vou te responder com propriedade. Hoje em dia, faturar muito dinheiro sem processo comercial e sem estar alinhado a essa questão das redes sociais é muito difícil. Pode dar certo? Pode, mas eu te falo que a curva disso acontecer ela é muito mais acentuada. Uma pessoa que tem processo comercial e está alinhado com essa questão digital, com certeza ela vai ter esse resultado muito antes. Muito bom, Lucas. Obrigado aí. Cara, e só para contribuir também com a conversa, porque aqui na FinTime a gente tem uma especialização também na área da saúde, a gente tem um grupo de clientes da área médica também, e é muito isso que você acabou de falar. O médico que a gente atende já é um médico num perfil mais empreendedor, não é o médico que está começando ali sua carreira, tá? Então, esse médico normalmente tem clínica, ou ele é um médico líder hospitalar.
que é aquele médico que, por exemplo, é o líder da ortopedia, da cardiologia, enfim, ele tem o nome no mercado, seja porque, de fato, ele é de família conhecida ou porque ele construiu esse nome durante os últimos 15, 20 anos da carreira dele, se especializou, fez outras especializações, estudou o tempo todo, se destacou como profissional e daí ele é reconhecido no meio médico, no meio hospitalar. Nesse caso, ele consegue estruturar uma operação onde ele coordena toda a equipe daquele hospital. E aí, nesse modelo, o médico principal deixa de ser o médico que fica ali no plantão para ser o médico que vai coordenar os plantonistas. Então, um cara que tem uma cabeça mais de empresário e não de médico. Esse é um tipo de saída que também pode ser implementada para aquele médico que já tem bastante experiência, que já tem um nome no mercado e ele simplesmente está muito preso no operacional ali de atender o paciente. Ele precisa sair desse modelo operacional e construir uma empresa médica, que aí entra no outro patamar e ele pode ganhar muito dinheiro, porque os meus clientes ganham muito dinheiro com isso, sabe? Exatamente. Assim, é uma coisa que eu até comento muito com meu sócio no dia a dia. A gente até banca, né? Quando chega um cliente novo, e nós temos um processo de venda bem eficaz aqui, quando chega um cliente novo, a gente já sente rapidamente aquele feeling assim, ó. A gente começa a comentar um com o outro. Ó, esse cliente aqui, ele tem uma mentalidade empreendedora. Esse cliente já não tem tanto uma mentalidade empreendedora. O médico que tem uma mentalidade empreendedora, ele é diferente. Meu maior case de sucesso aqui dentro da nossa empresa foi um cliente que eu até conversei com ele hoje. E assim, ele é um cliente que ele começou com a gente com 72 mil de faturamento, se eu não me engano, com 1 ano e 6 meses, nós batemos 949 mil de faturamento na mesma cidade, sem dobrar a equipe. Então, assim, Nossa. sem dobrar a equipe. E foi um resultado muito acentuado, um resultado incrível. E ele é um médico que ele tem uma mentalidade empreendedora muito forte, porque ele coordenou equipes. O que você falou é exatamente o que foi a vivência dele profissional. Ele é um médico que ele coordenou equipes justamente essa questão de plantonistas também. Então é uma curiosidade bem interessante aí. Nós sempre comentávamos, quando a gente sentava para poder conversar com ele, eu não via o médico operador, eu não via o médico executor, eu via o médico empreendedor. Era papo de empresário para empresário ali, e eu acho que esse feeling e esse conhecimento que ele teve, com certeza, ele se preparou para isso, ele estudou, inclusive, além da vivência prática, ele fez cursos de gestão, foi com certeza um dos pilares para poder ter um resultado tão grande em aumento de faturamento e crescimento como ele teve. Ele está, assim, voando e isso se dá muito a essa questão de preparação que ele teve aí nesse período. Muito bom. Então, já temos aqui dois caminhos muito claros, né, para quem quer ganhar muito dinheiro na atividade médica. Ou você estrutura um processo de vendas bem feito e você escala em vendas, e aí você vai conseguir ganhar dinheiro na sua clínica. E depois, você pode, inclusive, estruturar a sua clínica para você ter outros profissionais abaixo de você ali, coordenando essa equipe, né? Como diretor técnico, né? Ou se você já é um profissional que tem uma experiência interessante, já tem uma história aí e um nome no mercado, você precisa sair da operação e construir um negócio médico, né? Você precisa, de fato, estruturar sua empresa, não só na parte de captação, mas também na parte de administração do negócio, porque hoje é um grande desafio para a área médica também, ter gestão financeira, cara, isso é muito... eles não foram preparados na faculdade para isso, então muitos médicos acabam tropeçando ali no processo de gestão financeira e contábil. E é exatamente esse ponto que a gente ajuda eles, então é bem legal. Mas vamos focar em vendas primeiro, depois a gente podemos voltar para falar um pouco mais de gestão. Quem está nos ouvindo provavelmente deve estar falando assim, tá, mas como que eu faço para captar novos pacientes, cara? Eu acho que a dúvida mais comum é essa. Então, vamos pensar naquele profissional médico que ainda não está no status de se tornar um empresário, porque ele não tem uma experiência toda comprovada para sair da operação e montar uma estrutura profissional, né? Aquele profissional que ainda está vivendo ainda de plantão, ainda está fazendo cirurgias dentro dos hospitais, ou que está ali com uma equipe, uma clínica, com uma secretária, tem ali o seu consultório e, eventualmente, compartilha esse consultório com outro colega ali. Vamos pensar nesse cara, o que ele tem que fazer para crescer? Perfeito. O médico que eu trabalho é um médico especialista.
qual que é a situação que esse médico passa nessa questão que você falou. Realmente é um médico que ele vai dividindo o tempo dele ali em plantões, ele divide o tempo dele em plantão para poder complementar a renda, porque talvez o plantão até vem a maior parte da renda dele mensal, e ele divide o tempo dele também no consultório particular, mas o sonho desse médico é viver do consultório particular. Ele quer viver do seu próprio negócio, até porque nos plantões é uma questão muito política. O plantão hoje virou uma questão política, infelizmente, é o QI, né, que indica, tem essa questão envolvida. Essa questão dos plantões também, eles não têm tanta previsibilidade de pagamento. Eu conheço médicos que estão aí recebendo de 2 em 2 meses, por exemplo, eles nunca conseguem receber em dia. E, vamos ser sinceros, todo mundo quer viver do seu próprio negócio. E aí, viver do seu próprio negócio nesse quesito, você tem muito mais tempo para a família, você tem muito mais tempo também para poder fazer a sua própria agenda ali. O que esses médicos eles fazem e o que eu recomendo para esses médicos no momento que estão querendo esse sonho? Meu querido, eu falo sempre da seguinte maneira: pega o dinheiro que você ganha no plantão, você tem que pagar seus custos fixos, você tem que pagar a sua vida, mas utiliza esse dinheiro, esse tempo que você fica mais acordado, esse tempo cansativo, investe no seu consultório particular, mas investe da forma certa. O que é investir da forma certa? Poxa, contrata uma secretária com viés de vendedora para poder estar atendendo, porque hoje em dia a secretária que ela está atendendo, ela tem que ter um viés mais comercial. A secretária hoje, ela tem que ter esse feeling comercial. E muitas das vezes, você sabe, Josinei, vendas é treinável. Porém, existem pessoas que nascem com aquele viés um pouco mais, aquela veia comercial que a gente chama. Então, nós já fazemos essa indicação para ele poder contratar uma pessoa para poder cuidar da própria agenda. Enquanto ele não consegue, se ele não tiver orçamento, o médico mesmo cuida da própria agenda. Se ele tiver pouca demanda chegando no WhatsApp, ele vai se degladiando ali. Muitas das vezes ele troca até o nome da secretária, ele inventa uma secretária artificial, porque, querendo ou não, ele também fica um pouco constrangido de ele ter que atender a própria agenda. Então, os médicos fazem isso, tá? Eles trocam o nome ali, inventam uma secretária fictícia. Quando eles conseguem, eles contratam essa própria secretária. E aí, o que eu falo é o seguinte: produção de conteúdo, minimamente ali, ele tem que estar online, ele tem que estar ativo nas mídias sociais. Poxa, cria um Instagram, coloca ali qual que é a sua especialidade, organiza a sua bio. Vamos ser sinceros, Josinei, hoje com a ajuda da inteligência artificial, não tem médico que não consiga fazer isso. Poxa, hoje tem várias ferramentas que ajudam o médico a produzir um vídeo bem feito, um vídeo bem editado, dá para ele poder conseguir fazer. Se ele pesquisar um pouquinho sobre isso, ele consegue fazer as suas próprias artes ali, ele consegue editar os seus vídeos minimamente bem, até ele conseguir ter condições para poder pagar uma empresa especializada. Então, comece do jeito que dá. Perfeito. Ele criou a rede social, ele está com uma secretária para poder atender ali. Eu contrataria uma empresa que irá cuidar da gestão de captação dele. Uma empresa de performance. Uma empresa que irá trazer leads qualificados. E o lead ali é o potencial paciente que entra em contato no WhatsApp. Então, esse médico, dependendo da especialidade dele, vai ser melhor ele trabalhar no Meta Ads, que é o Facebook, o Instagram. Dependendo da especialidade, é um Google Ads. Isso quem vai definir é a estratégia da pessoa que ele contratar. Então, eu contrataria, primeiramente, eu estaria ali no Instagram, tá? Eu criaria o meu Instagram, colocaria uma bio muito bem organizada, estratégica, falando o que eu faço e para quem, tá? Colocaria uma foto de perfil profissional, começaria a produzir conteúdo do jeito que dá, com inteligência artificial, não é mais desculpa para ninguém. O médico consegue montar roteiros bons ali para ele poder executar, ele consegue gravar e editar vídeos minimamente bem para poder fazer e postar enquanto ele não consegue pagar alguém. E depois eu procuraria ali, com certeza, uma empresa de performance para poder trazer leads qualificados. Esses leads qualificados vão ser oportunidades de fechamento. E aí ele vai começar a ver o processo comercial dele nascendo. Ele vai entender como que a secretária está atendendo, quais são as taxas de conversão que essa secretária está tendo, como é que está o resultado, qual que é o custo desse lead, como é que está um custo por aquisição de paciente. Assim, um processo começa a nascer. Porém, ele tem que entender que é um investimento. Não é uma questão totalmente... Não é uma fórmula mágica. Muitos médicos acham que é uma fórmula mágica. Coloquei tanto de tráfego, tem que me voltar tanto de paciente. Não é assim que funciona. Então, o que eu falo para esse tipo de médico, Josinei, é: pegue aquele dinheiro ali do plantão, valorize muito ele, pague suas contas fixas, faça seus investimentos, mas separe um pouco dele também para poder investir no seu negócio, porque investindo no seu negócio, eu tenho certeza que isso muda carreira, isso muda destino e muito provavelmente
pouco tempo você vai estar pedindo demissão daquele plantão para poder atender seus pacientes particulares ou de convênio na sua própria clínica. Excelente, cara, excelente. Eu falo muito isso para os nossos clientes aqui. Nosso processo de entrega de serviço aqui na Fintime, ele tem uma camada educacional muito forte, né? Nosso processo de onboard, a gente ensina o nosso cliente, a ser empreendedor, né? A gente entrega para ele um dashboard de saúde financeira, onde a gente mostra ali os indicadores da empresa dele, como margem de contribuição, lucro líquido, né? Quanto ele está faturando, onde ele pode melhorar o faturamento dele. Então, a gente já usa dados de inteligência financeira para ajudar a tomar, para que ele possa tomar boas decisões com base nesses dados. E aí, uma das coisas que você falou, que eu acho que é bem bacana, que é o médico que quer se tornar um empresário, ele precisa saber que o combustível do negócio dele é a sobra, é o lucro. Então, se ele pega hoje, fatura 50 mil reais por mês, tira os custos da secretária, lei do consultório, e sobra 15 na mão dele, ele gasta todo esse 15 mil, ele não vai ter nada para investir no negócio dele. O negócio dele não vai crescer. Então, é como você falou, ele precisa começar a pegar parte desse recurso e investir no que você acabou de falar, em estratégia para se divulgar, em gente para ajudar, para ele conseguir crescer o negócio dele. Então, ele tem que pensar a longo prazo, né? Ele vai investir parte do recurso dele, que vai gerar mais dinheiro. Chega uma hora que o dinheiro que ele está reservando para o investimento vai acabar se pagando ali. Então, de novo, é uma decisão que com certeza passa pelo financeiro. E muitos deles têm essa questão de, pô, se eu tirar do meu lucro que sobrou, eu não vou conseguir bancar a minha vida. E aí? Aí a orientação que a gente dá para ele você precisa, então, ou faturar mais, ou trabalhar mais que nos plantões para você conseguir criar uma sobra para investir, ou você reduz o custo de vida para sobrar para investir. Não tem mágica, né? Não existe fórmula mágica, como você mesmo falou. Para investir, para crescer o negócio, tem que investir, e para investir, tem que sobrar dinheiro. Exatamente. E assim, o que eu vejo na questão médica não vou generalizar, é claro, mas eu vejo uma imaturidade comercial muito grande e uma imaturidade financeira muito grande também. Eu já vi vários projetos que eu entregava o resultado no final do mês, eu via o faturamento, logicamente, né? Eu também entendia o líquido que está sobrando ali, e eu via o médico passar aperto todo mês, entendeu? Eu ficava assim, meu Deus, mas como que ele está passando aperto, faturando um líquido desse todo mês aqui? E eu sei que o custo de vida dele não era tão alto, mas era o que eu conseguia ver. Fora isso, ele tinha vários processos de tomada de decisões ruins na vida pessoal dele, que ele fazia dívidas e tudo mais, que acabava interrompendo vários projetos bons, no sentido do que, por exemplo, para eu poder entregar o meu resultado, para eu poder entregar o meu trabalho, para eu poder gerar captação de pacientes para a clínica, eu preciso que o meu trabalho seja pago. Muitas das vezes, decisões erradas que esse médico toma no CPF acabam cortando até o investimento que ele tem no CNPJ. Isso trava até a carreira dele. Por isso que hoje eu acho que é essencial, assim, é primordial o médico ter uma gestão financeira e contábil muito efetiva, porque sem isso ele não consegue ter nem organização e investimento para poder colocar na clínica. Isso é fato. Se ele não tiver uma gestão contábil, uma gestão financeira para poder atrelar, eu acho que tudo caminha junto. Ele acaba sendo o caminho. Ou seja, dinheiro gera mais dinheiro. Então, ele precisa fazer sobrar ali para investir no próprio negócio. Mas, cara, assim, para mim, para você que está há bastante tempo na área de empreendedorismo, isso é o básico, né? Porque a gente já está há muito tempo com nossas empresas e a gente tem essa veia de empreendedorismo. Mas, infelizmente, isso não é o que acontece com a maioria das pessoas. E aí não é culpa dela, né? Elas realmente não foram preparadas para serem empreendedoras. Né? Elas não sabem como tomar essas decisões. E aí, nesse momento, que ela precisa buscar ajuda, porque senão ela vai ficar nesse ciclo vicioso de trabalhar muito, ganhar pouco. E, às vezes, não é nem pouco, né? Porque tem gente que está satisfeito com o que ganha, mas o ponto ela vai ficar dependendo exclusivamente do trabalho humano dela, do tempo dela. E se amanhã essa pessoa ficar, Deus o guarde, doente, como que a família dela sobrevive, né? Se ela é a única fornecedora ali de recursos. Então, se você é um profissional da área de saúde e tem essa vontade de fazer mesmo muito dinheiro para a profissão, você precisa mudar a mentalidade de ser empreendedor e não o médico operador da sua própria... Né? Vendedor de horas, eu diria assim, o vendedor de horas. Essa é a mentalidade.
Vou te fazer uma pergunta agora, muito alinhado com relação a essa questão da estratégia de vendas e marketing, tá? Tráfego pago funciona para médico? Funciona. Tráfego pago, inclusive, tem sido algo muito falado, porque tem muita gente falando aí que acabou-se o tempo do tráfego pago, que ele não funciona mais. E, na verdade, assim, o que acontece, Rosinei, é que o tráfego pago ele ainda é muito efetivo para a área médica e para as demais áreas também. Porém, hoje existe muito mais pessoas anunciando dentro das plataformas do que existia há 2, a 3, a 4, a 5 anos atrás. Então, quem trabalhou tráfego pago há 5, a 4, 3 anos atrás, com certeza tinha mais facilidade para poder gerar resultados e com certeza o custo que ele tinha de investimento era menor, entendeu? Era menor. E hoje, como as plataformas elas estão muito mais concorridas, hoje tem muito mais médico anunciando, você vai ter que fazer um trabalho muito mais profissional, você vai ter que se dedicar mais e você vai ter que ser ali, de fato, melhor no que você está fazendo. Então, o tráfego pago funciona e funciona muito bem. Eu tenho resultados incríveis. Por exemplo, eu tenho ROAS aqui, que é o retorno do investimento frente ao que você coloca de dinheiro nos anúncios ali, de mais de 50 vezes. Já pensou você colocar R$ 1 e voltar R$ 50 ali? Você tem um retorno de 50 vezes o que você colocou. Então, assim, são valores incríveis que a gente consegue no mercado médico ali. Estou falando mais do mercado médico, que é o que eu atuo presencialmente, mas os outros mercados também, o tráfego pago ainda funciona muito bem. Porém, hoje você precisa ser muito mais profissional para poder ir para esse mercado, que tem muitos tubarões grandes aí rodando anúncio e ainda assim ser efetivo, conseguir resultado. O tráfego pago hoje ele tem que ser feito por quem entende de verdade. Não dá mais para poder ter amador nesse mercado, porque ele realmente está muito competitivo e hoje o investimento ele está um pouquinho mais caro. Ainda mais com essa questão que a Meta colocou para a gente aí. Agora Da reforma tributária. Nós somos cobrados também por um imposto que a Meta, se eu não me engano, é 12,5%, um imposto que a Meta está colocando aí nos anúncios. Estou falando dela porque é onde a maioria dos meus clientes anunciam, que é o Facebook e o Instagram. E essa é uma realidade que o Meta já aumentou o seu custo ali por conta do imposto da reforma tributária, mas todas as outras plataformas vão seguir na mesma linha, porque a reforma tributária entra em vigor em 2027 para todo mundo, né? Não tem como fugir. Então, o que você falou, o custo do anúncio está aumentando, e aí se você não coloca gente boa para cuidar do tráfego, você vai queimar dinheiro. Agora, cara, um ROAS de 50 vezes é uma ROA extraordinária. É claro que isso não deve ser uma regra, né? É exceção. Mas qual que é a média de ROAS que a gente consegue praticar na atividade médica aí, considerando os outros clientes? Boa pergunta. Essa questão do ROAS, principalmente um resultado tão grande como esse aí, que é você entregar, por exemplo, ROAS de 34 vezes, de 45 vezes, de 50 vezes, de 56 vezes, igual eu tenho caso aqui, ele está muito atrelado à finalidade do procedimento que o médico faz. Pensa comigo, se eu começo a atender uma reumatologista, que primordialmente ali ela vive de consultas, para eu poder investir para ela R$ 2.000 por mês e a consulta dela é R$ 500 em média, quantas consultas eu tenho que fazer ela vender no mês para poder dar um retorno positivo? Eu vou jogar um jogo do volume. Quando eu pego médicos que trabalham com procedimentos, por exemplo, eu atendo vascular, procedimentos de endolaser de 15, 16, 17 mil, e aí eu consigo captar um lead de R$ 4, um lead de R$ 3,50 e vender um procedimento de R$ 16.000. Olha o tanto que isso dá de retorno financeiro para o médico. Então, quando eu entrego um ROAS tão grande como esse, logicamente é porque eu estou trabalhando médicos que têm procedimentos de alto valor. Por exemplo, hoje eu cuido de operações de médicos que têm procedimentos de 120, 140, 160 mil reais. Um procedimento. Então, eu consigo entregar um resultado incrível para ele ali, num curto espaço de tempo, porque eu consigo ter um investimento bom, um orçamento bom nas mãos, para poder trazer leads qualificados e a venda dele compensa tudo que foi investido. Então, acaba que esse médico ele tem um resultado muito grande, porque ele é um médico que tem procedimentos de alto valor. Por isso que o meu foco em atendimento hoje é um médico que tem procedimento de alto valor. Legal. Aí nós vamos entrar em outra coisa, porque a gente tem o médico que faz um procedimento de 50, 60 mil reais. Esse cara ele pode naturalmente pagar um lead de R$ 1.000 tranquilamente, até mais. Ele pode extrapolar, né? Se o lead é ultra qualificado, ele pode pagar muito mais caro pelo lead. E só para quem está nos ouvindo e talvez não entenda muito da questão técnica aqui do marketing,
É, gente, o que tá falando aqui, o que o Lucas está falando aqui é o seguinte: você tem uma máquina de imprimir dinheiro, né? Porque se você coloca R$ 1.000 no tráfego e você consegue um paciente de R$ 50.000, pô, você está fazendo quantas vezes o dinheiro investido, né? E essa visão é importante que os médicos tenham para que eles saibam que é possível. Aqui não estamos prometendo resultado, porque depende muito do profissional, do procedimento, né? Da estrutura que foi construída. Mas o que o Lucas está dizendo é que é possível, porque ele faz isso com a carteira de clientes dele. E eu acredito, não só acredito, porque eu também faço, né? Também faço Sim. captação através da internet. E meu Importante curso. falar, tá, Josinei? Esse ROAS de 35, 36, 50 não é uma normalidade, entendeu? Isso é algo bem fora do padrão. Geralmente são projetos que estão com a gente há mais de um ano, são projetos maduros, que está com um comercial muito bem alinhado, que as tecnologias elas estão ali totalmente bem alinhadas também. E é uma clínica que ela está dispondo de boas tecnologias, por exemplo. Hoje nós temos um setor aqui dentro da GrowHub só de nós temos 6 pessoas só dentro desse setor que ele vai implementar a CRM, vai implementar a inteligência artificial para ajuda no atendimento ali das secretárias. Então, a gente tem dashboards estratégicos para poder ver números ali. Então, esse projeto com ROAS 50, 40, 30 vezes, é um projeto que ele está, de certa forma, maduro. É um projeto que ele está com todas as pontas ali alinhadas. É importante deixar isso claro. Claro. E principalmente a ponta do posicionamento, né? Claro. Porque, de novo, se você estiver vendendo consulta, você tem um preço para a consulta, um teto, né? Que as pessoas pagam numa consulta. Mas se você estiver vendendo procedimento, depende do tipo de procedimento que você estiver vendendo, você pode aumentar o valor de forma muito, muito diferente do seu concorrente, né? Principalmente se você constrói uma narrativa em cima desse procedimento, né? É bem interessante. Exatamente. E outra coisa que é interessante, aí já falando para aquele empresário que não tem, que tem a desculpa, não sobra dinheiro para investir. Tem muitos assim que falam isso. Eu faço procedimento, mas não tenho dinheiro para investir. Existe uma saída, que é o que a gente chama de equiparação hospitalar, para todo profissional da saúde que faz procedimentos, ele pode se enquadrar no regime diferenciado de tributação, que chama equiparação hospitalar. O que faz isso? Você reduz sua carga tributária no imposto de renda e na contribuição social em até 70%. E a carga tributária total da empresa em 47%. Ou seja, você passa a pagar metade do imposto que você paga hoje, se você tiver, por exemplo, no Simples Nacional, ou se você tiver no lucro presumido sem esse enquadramento. E aí é importante procurar ajuda a respeito desse assunto, porque, de repente, você não tem o dinheiro para investir, mas se você contratar uma FinTime, por exemplo, ou contratar o Lucas para estruturar a sua empresa, você vai descobrir que tem dinheiro na própria clínica que você pode passar a economizar, e com esse dinheiro você investe no seu negócio e cresce de forma exponencial. Então, de novo, informação é ouro, e a gente está dando essa informação aqui de graça para você. Então, se você está nos assistindo aí pelo YouTube, vale o seu like aqui, né? Curta esse vídeo e compartilha, porque a gente quer levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam, de fato, sair ali do modelo de exaustão da profissão e passar a ganhar dinheiro com sua profissão de forma honesta, de forma justa. E, de novo, gente, vender é a alma de qualquer negócio, independente se você é médico, se você é contador, se você é advogado, você precisa vender. Sem vendas não há crescimento. E sem crescimento não há sobra de lucro para você ter uma vida digna ou uma vida dos sonhos. Exatamente. Beleza? E o médico ele tem muita dificuldade de vender, de falar de vendas, muitas das vezes, né, Josinei? Falar de dinheiro como paciente. Então, assim, uma das coisas que eu ajudo o médico também, a gente fala muito nessa questão de alinhamento da consulta dele. Muitas das vezes ele não sabe como passar o valor dentro da consulta. Poxa, como ser ético e como falar de valores ao mesmo tempo? Existe uma maneira correta para poder fazer isso, uma maneira que ela não fere a ética do médico. O médico ele não tem que ter vergonha de falar de valores, justamente porque aquela questão do valor ali que ele está passando vai transformar a vida daquele paciente. Ele está vendendo algo que ele acredita, em que ele é bom, que ele estudou bastante, então não tem por que ele ficar acanhado na hora de passar um orçamento. Então, um dos trabalhos que eu faço com o médico é justamente estruturar essa questão da consulta dele para ele poder ser bem estratégico dentro dela e saber como passar bem os valores. E, claro, o final de tudo é conseguir melhorar as taxas de conversão,
conseguir vender mais procedimentos. Então, isso é muito legal de poder falar com você também, porque é algo que dá um feedback muito positivo e gera resultados. E vender o procedimento para quem precisa. Naturalmente, ele não vai precisar empurrar procedimento. Não é isso que a gente está propondo aqui, pelo amor de Deus, tá? O médico, com certeza, ele tem lá a sua ética, tem seguir o código de ética do conselho, ele vai estar dentro desse padrão sempre para fazer a venda. A venda ali é só um processo de ajudar o paciente, como você acabou de falar, através do seu trabalho, porque existe a indicação do procedimento ou da cirurgia, existe a indicação do tratamento, você estaria fazendo exatamente o que você faz hoje, que é indicando o que você faz, só que a diferença é fazer isso de uma forma mais estratégica para conseguir converter esse paciente. É isso aí, que legal. Agora, me conta um pouco mais, cara, qual é o desafio que você encontra para implementar modelo de vendas, considerando que as secretárias, elas ainda são, né, na sua maioria, a secretária de atender ali a ligação ou atender o WhatsApp e agendar a consulta, e muitas vezes faz isso de uma forma muito ruim e perde paciente, inclusive pacientes que são da própria clínica, né? Aí tem uma questão que é o churn, né? O cancelamento do paciente ali, que é um paciente recorrente. São muitos os desafios, né? E eu posso te falar que a maioria deles estão ligados à mentalidade da profissional que está ali na área de vendas, na área do secretariado ali. E qual seria esse desafio de mentalidade? Por exemplo, a secretária, hoje, ela tem que estar aberta a treinamentos, ela tem que estar aberta a atualizações de processos comerciais. Ela tem que entender que o que a secretária fazia há alguns anos atrás, hoje já não funciona mais. Então, ela precisa se atualizar para poder não ficar para trás. E quando eu falo que ela precisa se atualizar, o que seria isso? Por exemplo, quando é apresentado para ela uma ferramenta que vai facilitar a vida dela, mas que, por exemplo, ela nunca viu uma ferramenta de CRM na frente, uma ferramenta mais tecnológica. Ela olha para aquela ferramenta e ela já julga que ela é muito difícil e aí ela acaba se fechando para aquilo e ela acaba fazendo meio que... ela não fica satisfeita em ter que ser treinada naquilo e ela não executa como deveria executar, ela acaba reclamando com o médico ou ela não preenche o que deveria ser preenchido. E você sabe muito bem, José, ferramenta de CRM, se não for utilizada, de nada ela adianta, entendeu? Não adianta ela ficar ali apenas como um enfeite. Então, hoje, uma das maiores dificuldades que nós temos é a secretária entender que ela precisa se atualizar e ela está aberta para isso, porque todo o escopo de treinamento e acompanhamento, toda essa questão para ela poder evoluir, nós damos. E a gente acaba trabalhando muito essa mentalidade com ela, no sentido do que, secretária, hoje nós queremos te transformar num ativo muito estratégico para a clínica. Você vai ser um dos principais pilares desse negócio, porque você está totalmente ligada à área mais importante do negócio, que é vendas. Vendas é a área mais importante de todo o negócio. Então, você vendendo mais, você consegue lutar por melhores salários, melhores comissionamentos, e você se torna uma profissional muito mais completa. Talvez não somente para poder ser secretárias. Eu já treinei, Josinei, várias secretárias que hoje elas são gerentes. Eu tenho secretária que hoje é diretora da clínica. E a gente começou com um treinamento básico de secretária, ela não sabia nem o que era um CRM. Então, hoje eu te falo, a secretária que ela entra com mentalidade aberta, com uma mentalidade realmente ali, de campeã, ela é uma secretária que ela fica muito melhor no que faz, ela fatura muito mais para a clínica, teoricamente ali, ela vai faturar também mais para ela vai ganhar melhores comissões e com certeza ela vai crescer muito. Teoricamente não, tem que ser uma regra, né? Porque se ela está vendendo mais pro médico, o médico precisa pagar bem essa profissional, Exato. né? E acho que é legal. Porque, infelizmente, ainda se tocou num ponto importante aí, você foi bem cirúrgico, infelizmente ainda existem médicos que não querem comissionar a secretária pelo resultado que ela gera. Infelizmente, porque assim, todos os médicos que comissionam a secretária que eu trabalhei até hoje, todos tiveram um resultado muito positivo com essa decisão. Então, eu sou um dos defensores do comissionamento com a secretária. Inclusive, eu sou daquele estilo de... Se o médico não comissiona a secretária, eu sou uma pessoa que eu não quero trabalhar com ele, porque não faz sentido. Nós vamos ter um turnover, que é um entra e sai de colaborador muito grande, e a secretária que não está sendo comissionada, que não está participando de uma fatia do bolo ali, do resultado, ela não engaja como ela deveria. Isso é do ser humano. Então, assim... eu falei teoricamente justamente por isso, mas nós estamos mudando essa realidade. Cada dia mais eu sinto que os médicos estão mais abertos a esse comissionamento, a esse tipo de posicionamento.
Você acha que seria mais fácil treinar a secretária que está lá ou contratar alguém do zero, um perfil de vendas e aí treinar na parte administrativa da clínica? Boa pergunta. Isso aí é bem relativo também. Eu já tive, por exemplo, teve um caso interessante que é do cliente que foi o nosso maior case de sucesso, que eu acabei de falar, inclusive. Ele colocou a melhor secretária dele para poder fazer o atendimento dos leads, da captação ali de anúncios. Essa secretária dele, ela não performou. Mesmo com treinamento, mesmo com acompanhamento, ela não performou bem. E ele me falou assim, Lucas, mas essa secretária ela era a minha melhor em vendas. Porém, ela era melhor em vendas no tete a tete, que a gente fala aqui no Minas, né? Que é o olho a olho. Tem muita gente que vende muito bem no olho a olho, nesse tato humano, nesse calor humano, mas quando vai para o atendimento digital não performa tão bem. Então, o que a gente fez? Nós contratamos uma pessoa para poder treinar do zero, inclusive era a pessoa que era o segundo emprego dela, achei até interessante, ela tem 21 anos, agora tem 22, e assim, essa pessoa ela foi desenvolvida do zero, sem vícios trabalhistas e sem vício de ferramenta, e ela gerou um resultado incrível lá para a clínica, enquanto a outra secretária ela foi enviada para o atendimento lá na frente, né, na recepção, e a venda da recepção fazendo o que ela já fazia de melhor. Então, cada caso é um caso, José. Se a secretária que já atende, ela estiver aberta ao aprendizado e ela tiver paciência, ela vai ser, sim, com certeza um sucesso. Mas caso aquela secretária ela se veja fechada para aprender coisas novas, aí sim tem que contratar uma pessoa do zero com mentalidade nova para poder trabalhar. Por quê? O que eu vejo muito também é o seguinte, a gente pega uma clínica para poder atender, muitas das vezes tem uma secretária ali que ela já está 7, 8 anos trabalhando da mesma maneira. Quando ela vem ver pessoas novas, aqueles meninos novos lá mandando mexer em ferramenta, cobrando para encher isso, querendo mandar no meu trabalho, eu estou aqui há 7 anos, eles querem mandar em mim. Quando ela vem com essa mentalidade, geralmente não dá resultado porque ela está fechada. E aí o que acontece? Muitas das vezes o médico ele fica de saia justa, porque ele não consegue mandar ela embora por conta da relação que ele tem com ela de anos, e aí o projeto ele fica muito comprometido. Então depende muito da situação. Cara, isso é complexo. Isso é Mas, complexo. Por que é complexo? Porque pela questão emocional que você acabou de citar. Porque é muito simples, né? Se aí o médico está pensando em construir uma clínica e fazer a clínica se tornar um negócio lucrativo, ele precisa, como líder e como gestor dessa clínica, tomar boas decisões. E entre essas boas decisões, passa a você decidir sobre pessoas. E decidir sobre secretária é um desafio porque eles têm essa crença de que não vai encontrar alguém que conheça tanto quanto ela sobre a clínica, sobre o que foi passado. Ou outra percepção que eu ouço também aqui é, cara, ela não é excelente nisso aqui, mas já está comigo há muito tempo, eu confio nela. Eu não tenho um tempo para buscar uma outra pessoa no mercado. Então, tem todas as desculpas do mundo. Só que enquanto o médico faz esse tipo de pensamento, tem esse tipo de pensamento, ele deixa a clínica dele estagnada, porque uma pessoa ruim no time quebra todo o projeto. Basta uma, né? Quebra todo o projeto. é a Então, é laranja podre, né? Que eles falam. Que a laranja podre. E, de novo, né? Ah, mas estou descartando a profissional? Não, você está simplesmente tirando ela, mandando ela para o mercado para procurar um outro lugar que não queira fazer o que você quer. Só isso. Às vezes vai existir a clínica lá do outro médico que já está 50, 60 anos na profissão. E esse cara não quer mudar nada. E tudo bem para ele não mudar nada. Ele está na fase mesmo de desacelerar e não de acelerar. E essa secretária será excelente para esse médico. Mas se você está no momento de acelerar, você precisa que alguém esteja com você fazendo a mesma coisa, né? Com certeza, Então, é concordo com sobre essa consciência de que às vezes você está fazendo um favor para a secretária em demiti-la e para si mesmo. Exatamente, eu concordo muito com isso. Essa questão aí da secretária é um caso muito complicado. Muitos falam assim comigo, Lucas, você sabe como é que tá para contratar hoje? Como é que eu vou encontrar outra pessoa? E ao mesmo tempo, assim, eu entendo, sabe? Eu entendo essa questão, assim. Por um lado, eu entendo eles, por outro lado, eu acho que, assim, a pessoa errada, na cadeira errada, ela gera muito prejuízo para o negócio, sabe? Muito. Das vezes você não consegue ver ele palpavelmente na sua frente, mas eu sei que hoje, Josinei,
Eu tive muitas clínicas com muito potencial nas nossas mãos que elas não performaram, elas não foram um projeto de grandes resultados, porque o médico não teve o culhão ali para poder pegar uma pessoa que estava em uma certa cadeira e trocar ela de cadeira. Teve, inclusive, experiências aqui que a gente até bancava. Quem manda nessa clínica é a secretária. Tem secretária que manda na clínica do médico. É isso. E aí, infelizmente, não tem o que fazer, né? Eu já tive situação também que eu falei que esse é um outro problema que alguns médicos cometem, um erro, né? Que é pegar a secretária e achar que ela sabe fazer todas as áreas da empresa. Então, coloca ela para fazer a parte de agendamento da consulta, do procedimento, coloca ela para fazer faturamento da clínica, coloca ela para fazer o financeiro, coloca ela para cuidar da gestão das pessoas da clínica. Então, é uma espécie de bombril da clínica. E, é claro, essa pessoa ela não é especialista em nada, então ela faz muita besteira no financeiro, faz muita besteira na gestão das pessoas. Inclusive, teve clínica que foi processada porque a secretária maltratou a pessoa da limpeza, e aí teve processo em função de uma despreparação para lidar com as pessoas. Então, de novo, né, se a secretária vai ser essa super secretária que faz tudo, ela precisa ser uma pessoa capaz de absorver novos conhecimentos para se formar nessas áreas específicas, né? Ou o médico precisa ver qual a área que ela, de fato, ela performa bem, bota ela naquela área, deixa ela quietinha lá e contrata mais gente para tocar a parte financeira, a parte de marketing, a parte de comercial, e assim vai. É isso, tem que crescer com a estrutura. Eu falo sempre assim, Josnei, vamos pensar nessa estrutura que você falou aí da secretária, que ela ajuda a fazer uma planilha financeira, ela ajuda a passar o pano no chão, ela entrega o cafezinho, ela se preocupa com várias outras demandas. Ela se preocupa até com o jardineiro que vai lá na clínica. Essa pessoa, ela tem tempo e dedicação para poder atender o WhatsApp, recebendo leads todos os dias ali, fora os leads novos que estão chegando, fazer follow-up, fazer estratégia de resgate, fazer uma estratégia de indicação. Ela tem tempo para isso? Não, com certeza não. Então não tem como cobrar resultado dela para isso. Então o médico hoje ele tem que ter uma mentalidade que se ele está com uma captação ativa, se ele está rodando anúncios, buscando pacientes novos, se ele quer fazer uma estratégia de follow-up bem feita, se ele quer ter uma estratégia de indicações dentro da clínica dele que funcione, ele tem que ter uma pessoa dedicada para o atendimento do WhatsApp. Ele não pode ter uma pessoa que vá ficar dividindo a atenção dela com várias outras coisas, fazendo planilha de financeiro, ajudando ele a entregar o cafezinho, recebendo as pessoas na recepção. Não, essa pessoa ela tem que ser dedicada ao WhatsApp, porque hoje o timing é muito importante. Você sabe muito bem, existem vários estudos aí que mostram que você responder em até 5 minutos, você aumenta em mais de 100 vezes a chance de conversão daquele lead. Então, esses estudos, eles mostram que tempo, nesse caso, é dinheiro. E como que a gente faz para escalar esses atendimentos, considerando que a secretária é humana e ela é limitada com relação a responder 5, 10, 15 mensagens ao mesmo tempo? Maravilha. Com tecnologia. Para poder escalar hoje, com tecnologia, você consegue. O que seria essa tecnologia? Primordialmente, uma ferramenta de CRM, uma ferramenta de gestão de negócios ali muito bem organizada. E quando eu falo de uma ferramenta de CRM, não adianta você contratar uma ferramenta como essa e não ter um especialista para poder te ajudar no dia a dia. Essa ferramenta, ela é uma Ferrari que está ali na sua garagem. Se você não sabe dirigir, você não vai conseguir tirar ela do lugar, você vai ficar só observando ela. Só que quando você tem um gestor, uma pessoa que entende ali de CRM, um profissional especializado, ele vai desenhar os funis de venda de acordo com o modo que a clínica funciona, ele vai ali estruturar o CRM de maneira completa e ele vai treinar e capacitar a secretária e demais profissionais da clínica para poder utilizarem a ferramenta da melhor maneira possível. Eu vou tirar aquela secretária do atendimento no WhatsApp, porque pensa comigo, o WhatsApp toda hora está chegando mensagens novas. Como que você vai lembrar de uma pessoa que está no orçamento? Você vai olhar numa agenda física? Como que você vai lembrar daquela pessoa que você tem que confirmar que ela vai vir hoje às 4h15 da tarde? Você vai lembrar numa agenda física? Faz sentido. Você tem que ter uma ferramenta preparada para poder te mostrar todas essas informações e te ajudar a fazer isso de maneira automática. Então, primordialmente, uma ferramenta de CRM. Depois de uma ferramenta de CRM, nós vamos evoluir para uma ajuda da inteligência artificial ali nas primeiras respostas. Então, você hoje já tem inteligência artificial para poder, claro que, né, muito bem organizada, muito bem treinada e uma inteligência que realmente seja eficaz, ela vai fazer os primeiros atendimentos, ela vai ali te dar também um fôlego para você conseguir atender mais pessoas por dia e não perder a qualidade do seu atendimento. Então, essas duas ferramentas
para início de conversa são essenciais para clínicas? Cara, deixa claro para a galera que está nos ouvindo a diferença entre inteligência artificial ali aplicada para atender, né, o paciente ali, ou o possível cliente da clínica, é daqueles chatbots chatos que a gente encontra, que aperta um, aperta o dois, se aperta ele entra em loop e não resolve nada. Existe uma evolução melhor que isso, né? Eu sei que existe. E, com certeza. Nós estamos num processo aqui com a inteligência artificial, já vai fazer mais de 6 meses. E aí eu vou te falar assim, Josinei, o que eu aprendi nesse processo com a inteligência artificial, que é que você não tem que ensinar ela o que ela deve falar. O segredo da inteligência artificial é você ensinar ela o que ela não deve falar, principalmente na área médica, que é muito perigoso o que ela vai falar para o paciente. Ele pensa comigo. Chega uma pessoa com uma determinada queixa ali para um psiquiatra. Ela vai e fala alguma coisa que induz a pessoa a se automedicar. Aquela pessoa passa mal e ela vem a óbito. A responsabilidade é de quem? Pois é, da clínica, né? Atendida no número de quem? Da clínica. Entendeu? Então, assim, a inteligência artificial hoje, ela é uma questão muito importante para a clínica, porque ela consegue fazer um primeiro atendimento, que é aquela pessoa, aquele lead novo, aquela pessoa nova que chega na base, ela consegue fazer um primeiro atendimento muito eficaz, sem essas perguntas robóticas que você falou do chatbot ali. Ela é uma inteligência artificial que, quando bem organizada, ela é uma inteligência artificial que ela ali, você quase que não consegue entender que é uma IA que está conversando com você. Você não tem como diferenciar, porque ela tem um padrão tão bem feito, ela está seguindo tanto aquele padrão de atendimento da clínica, que você não consegue diferenciar que não é humano. Então, essa inteligência artificial, para você utilizar ela, para ela fazer agendamento de consultas, ela é extremamente eficaz. Além dela conversar, fazer toda essa questão de entender as dores do lead ali, o que ele está precisando, o que ele está buscando, ela agenda a consulta e ela já marca lá no organizador de consulta da clínica, no prontuário eletrônico, automaticamente o dia e horário, e ela mesma lembra, ela faz os lembretes de agendamento também. Ou seja, ela é muito eficaz nesse quesito. O chatbot ele é muito básico, tá? É mais aquele sim, aquele não ali, aquelas coisas mais básicas, porém a inteligência artificial ela vai mais a fundo, ela é mais profunda no atendimento, e a inteligência artificial boa de verdade, hoje, aquelas que já estão validadas, você não consegue diferenciar muitas das vezes ela de um ser humano. Dá até para mandar áudio, né? Com certeza, dá para mandar áudio. Ela responde com áudio, né? E a voz não é tão forte. Eu falo isso porque a gente está implementando aqui também na FinTime, a inteligência artificial. É claro que, como você mesmo disse, tem que ser bem estruturada, dizer o que ela não tem que falar. E aí foi um erro que a gente cometeu, que eu acho que é importante compartilhar também os erros aqui, né? Quando a gente estava implementando a nossa IA, a gente não disse para ela o que não fazer. A gente disse só o que fazer. E ela começou a viajar uma vez, né? Total, ela simplesmente começou a receber, a gente começou a receber aquelas mensagens, né, de spam das tiazinhas do Facebook, que a gente ama. E aí chegou uma senhora falando que estava com problema com o filho, que o filho estava com problema de saúde, e aí conversando com ela lá, gastando token, né? Importante dizer, né? Cada conversa gasta dinheiro da clínica, né? No caso aqui da FinTime. Cara, chegou uma fase da conversa que a IA estava fazendo uma oração pro filho da senhora que estava doente. E você imagina, assim, né? Já convertida. A IA totalmente convertida, né? E ela simplesmente fazendo oração. Então a gente foi ver a conversa, tinha horas de conversa ali com a senhora. E a senhora do outro lado não imaginou que era um IA, era de fato ali uma pessoa, né? Ela achou que fosse uma pessoa falando para ela e tudo mais. Com mensagem de voz, com mensagem de texto. Então foi muito importante falar que é importante fazer isso de uma forma personalizada, né? Não dá para fazer de forma genérica para todo mundo, né? Não é copiar e colar do coleguinha ali, que sua clínica tem um jeito. Vamos pegar, então, os ortopedistas. O ortopedista, vamos trabalhar aquele profissional que ele está muito focado ali no atendimento de pessoas que estão sofrendo com a questão de dores nos ombros, dores nas costas, dores nos joelhos, né? Então, assim, esse profissional, ele é um profissional que, teoricamente, ele vai ter pessoas com idades mais avançadas. Tem aquelas pessoas com idades, aquelas pessoas mais jovens? Com certeza, mas a maioria do público deles são de pessoas mais avançadas.
Se essa pessoa, com idade mais avançada, ela vai para um atendimento de WhatsApp e ela encontra uma inteligência artificial que ela está viajando muito na maionese, como você disse aí, que é uma inteligência artificial que ela não é eficaz, com certeza essa clínica vai ter um problema nesse atendimento ali, porque o que ela passar, essa pessoa vai tomar como verdade, porque ela vai entender que é um ser humano que está conversando com ela. Então, sim, a responsabilidade hoje da inteligência artificial aplicada às clínicas, ela é muito grande. Então, você tem que saber muito bem quem você está contratando para poder implementar isso no seu negócio. Olhando para vendas, como que você faz isso com seus clientes? Na questão da inteligência artificial? É como você implementa a inteligência artificial como um braço da secretária ali para atender os leads ou os pacientes de primeira fase. Maravilha, vamos lá. No nosso caso aqui, a implementação da inteligência artificial, ela vem primordialmente no primeiro atendimento. Vamos supor, aquela clínica ela está tendo uma demanda alta de captação de leads ali. Então eu coloco uma IA muito bem treinada, uma IA focada em atendimentos de clínicas e principalmente uma IA muito treinada naquela especialidade que aquele médico trabalha. Essa IA ela vai fazer o atendimento de quem chega, dos novos leads, dos novos entrantes. Ela vai descobrir qual é a dor e o desejo, ela vai fazer toda essa triagem do lead novo ali para poder entender se ele é qualificado, se nós conseguimos resolver o problema lead, tá? Se ele é um lead que realmente está no lugar certo, ele vai ali explicar as questões técnicas da clínica e do trabalho do médico também para aquela pessoa. Ela não vai conseguir entender que é uma inteligência artificial que está trabalhando com ela, porque é um trabalho feito de maneira muito profissional. Ela vai achar que é um ser humano que está atendendo normalmente ela ali, que é uma secretária. E aí, essa IA também ela vai fazer o agendamento daquela pessoa, daquele lead interessado. Quando ela faz o agendamento, ela já faz automaticamente a marcação daquele agendamento no prontuário lá, na ferramenta que a clínica utiliza para poder organizar esses horários. Então, ela faz todo esse primeiro atendimento de maneira, assim, totalmente eficaz. E aí você conectar nessa ferramenta do WhatsApp, de IA, com o CRM interno do médico, né? Com a agenda dele, né? Com o sistema que ele usa para fazer o prontuário e a agenda dele. Isso é feito via... E aí, muito bom você ter falado disso, inclusive. Hoje nós estamos lançando no mercado, em primeira mão, uma ferramenta de CRM que ela já tem inteligência artificial integrada nela. Então, ela vai dar relatórios completos ali dentro do próprio CRM, é um CRM muito completo. Nós já estamos trabalhando com alguns outros CRMs do mercado, já faz alguns anos, inclusive nós somos premiados por alguns CRMs aqui como uma das empresas que mais vendeu e implementou esse CRM no ano de 2025. E dentro desse escopo, nós ficamos muito especialistas nisso. E nós temos um time de desenvolvimento aqui, um time de desenvolvedores já, de certa forma, com um certo tamanho, são mais de 5 profissionais trabalhando full time aqui nesse sentido. Nós criamos um CRM que ele vai ser inovador no mercado, porque é um CRM que ele tem inteligência artificial integrada, além de muitas outras ferramentas, e essa solução que você acabou de falar, desse CRM, a consulta vai ser agendada, ele já vai ter uma integração com essa ferramenta de prontuário que a clínica utiliza e já vai fazer toda a questão de conexão das informações. A IA vai atender, ela vai agendar, ela vai atualizar o CRM e ela vai automaticamente atualizar o prontuário também ali do médico, tudo de maneira 100% integrada. Então, isso é uma solução muito eficaz hoje para as clínicas. Pô, parabéns, cara. Isso aí é o futuro, né? É o Sim. futuro do atendimento é usar IA. E claro que esse é só um pedacinho, né? Que é para vendas, mas depois você pode replicar esse modelo para outras coisas, por exemplo, para atendimento, suporte, né? Mas, obviamente, de novo, né? A IA, ela está se tornando uma commodity no mundo, porque toda grande Big Tech tem IA. O que está se tornando diferencial é como aplicar essa IA para resolver determinado problema. Então, acho que mais do que falar de IA aqui, é falar de IA aplicada para um caso concreto, né? Porque hoje, qual é a pergunta de qualquer empresa? É como que eu substituo um processo manual para um processo de IA? E como que eu faço isso para o meu caso? Né? E aí, onde entra empresas especializadas como a sua, como a minha, que ajuda empresários a resolverem, de fato, a dor ali usando tecnologia. Você falou de time de tecnologia, a gente também tem um time de tecnologia aqui. Nosso foco hoje está para RP financeiro, então a gente está lançando um RP financeiro agora.
nesse mês, então vai ser legal porque esse RP já nasce de uma plataforma com inteligência artificial embutida ali, né, com IA First. Então a ideia é essa, a gente já está aplicando isso para resolver um problema de clínicas médicas e de médicos também, que é aquele problema de nota fiscal. Hoje, algumas clínicas ou médicos, ele pede a nota para o contador. Ele manda um WhatsApp, quero emitir a nota fiscal para esse paciente. Aí tem todos... Você pede? E aí, daí deriva uma série de problemas, tá? O primeiro dele é que você compartilha dados pessoais, muitas vezes e-mail, telefone, WhatsApp, dados de CPF do paciente pelo WhatsApp. Então, você tem uma questão de LGPD aí que pode ser prejudicado. Segundo, você tem uma chance maior de errar na emissão. Você tem informação ali que você fez um procedimento e, na verdade, você fez uma consulta. Ou vice-versa, você fez uma consulta e não está claro qual foi o serviço que foi feito. Ou, na hora que alguém emitiu a nota, emitiu com código errado. Você tem um problema de pagar imposto errado. Você deveria pagar 9% de imposto, está pagando 16%, 17%, está pagando mais caro só por um erro de comunicação, além de você ter naturalmente um problema com a própria Receita Federal de estar emitindo documento fiscal de forma errada, com inconsistência. E aí, nossa ferramenta resolve toda essa dor, porque a gente faz essa emissão de forma automática. A secretária ou financeiro do cliente, ou nosso financeiro, se ele contratar nosso distribuidor financeiro, só tem que selecionar o tipo de procedimento. Se ele tem uma consulta, cirurgia, ou, sei lá, aplicação, ou qualquer outro nome de procedimento que ele tiver, a gente faz esse alinhamento antes, cria essa tabelinha também dentro da nossa ferramenta. Na hora que for emitir a nota fiscal, seleciona o paciente, o procedimento e manda emitir a nota. Todo o resto é feito pelo sistema. Então, acho que é bem legal. E além de ser feito pelo sistema da maneira correta, a contabilidade, a parte fiscal, já vai contabilizar e fazer o imposto de acordo com o procedimento correto para não gerar tributação indevida. Então, a gente está inovando bastante nisso também. E é isso, né? Não tem como fugir muito disso de botar tecnologia para rodar. Cara, nosso papo é no final, porque a gente costuma ficar aqui no máximo uma hora aqui de conversa. Tem muito assunto ainda para a gente falar, mas a gente pode marcar um outro papo. Antes da gente terminar, eu queria que você falasse qual é um erro comum que você vê nos médicos que querem crescer, querem estruturar uma área comercial para crescer. Qual é o mais comum que ele precisa evitar hoje, quando ele sai daqui? Qual é o erro mais comum? O cara está tentando estruturar uma área comercial e ele comete um erro básico, que é, na sua visão, ele faz errado, o caminho errado, aí quebra a cara, descobre depois com muito custo. Ele precisa evitar esse erro quando ele sair desse podcast. O erro mais comum, eu vou falar aqui com base numa dor do mercado, tá? De marketing médico hoje. Eu acho que o erro mais comum que os médicos cometem hoje é ficar pulando de galho em galho, pulando de empresa para empresa, porque ele não faz uma triagem completa ali para poder saber contratar uma empresa que realmente vai ali entregar os resultados que ele espera. E o mais importante, Josinei, hoje eu até conversei com um amigo sobre isso. Esse resultado que você espera, muitas das vezes ele não vai vir no primeiro e no segundo mês. Muitas das vezes, esse resultado ele vai vir no terceiro, no quarto, ou talvez até no quinto. Você recupera tudo que você investiu no primeiro e você começa a ter uma escala de crescimento. Então, o médico, muitas das vezes, ele quer ficar pulando de galho em galho. Na verdade, ele não quer, né? Ele fica pulando de galho em galho porque ele não tem maturidade suficiente para entender que ele está entrando num projeto que vai precisar mexer em várias áreas do negócio dele. Então, não é uma mágica que acontece de um mês para o outro. O resultado pode vir, ele pode vir na semana, na terceira semana, isso é relativo, mas um dos erros que os médicos mais cometem é não entender, não ter essa mentalidade que ele precisa entrar no projeto de mente aberta. Logicamente, ele não precisa perder tempo, mas ele tem que contratar bem e ele não pode ter pressa para esse resultado vir ali. Ele tem que deixar o projeto acontecer e, claro, ele vai conseguir acompanhar para poder ver se o que ele está pagando está sendo entregue. Mas se o que ele está pagando está sendo entregue, se a equipe é uma equipe séria, é uma equipe boa e ela está fazendo o projeto da maneira correta, confia que vai dar certo, entendeu? Confia que vai dar certo, porque é um processo, não é uma questão de um acontecimento único. Eu falo muito isso para as clínicas. Não é a fórmula mágica, né? Não é aquela coisa de você perder 10 quilos em 3 dias, né?
Não existe isso, né, cara? Eu acho que era interessante você falar sobre isso, porque realmente é uma dor, né? A pessoa investe em gestão de tráfego, às vezes só achando que tem que terceirizar o tráfego, e aí esquece todo o resto. Aí não olha posicionamento, aí não olha oferta, aí não olha o processo comercial em si, e aí ele não vai ter resultado nenhum. O gestor de tráfego vai fazer o básico ali, que é colocar as campanhas para rodar, só que sem estratégia é só queima de dinheiro. Então, bom que você falou, porque eu já vi, já vivenciei várias pessoas errando nesse ponto. Eu concordo contigo que esse é o erro primário que precisa ser evitado. Se você que está nos ouvindo não cometer esse erro, você já vai ganhar muito dinheiro. Porque eu já vi gente perder 100 mil reais tentando acertar no tráfego sem estratégia. E não funciona se você não tiver por trás gente boa para te ajudar. Beleza? Bom, deixa um recado, então, importante, deixa seu contato, a sua empresa, para as pessoas poderem ter em contato contigo. Como que elas te acham? Show de bola, vamos lá. Pessoal, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o arroba do meu Instagram é @lucasascisv. Então pode entrar em contato lá, me chama no direct que eu vou estar lá batendo um papo com vocês. Vou ter o maior prazer de apresentar o nosso trabalho, a nossa metodologia, bater um papo sem compromisso mesmo, conhecer a sua estrutura. E a empresa é a @GROOHUB, @GrowHub. Então, assim, segue a gente lá também no Instagram, tá? Que a gente vai estar dando maior atenção para vocês aí em relação às clínicas, em relação à operação de vocês. Eu vou ter um prazer em bater um papo e conhecer melhor o seu negócio. Muito bom, muito bom. Falamos hoje, então, com o Lucas Assis, da GrowHub, está aqui na nossa tela. Marcela, querida, sempre colocando aí os nomes certinho para a gente. Queria agradecer você que ficou até o final do nosso podcast de hoje. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, pode chamar a gente aqui nos comentários. A gente terá o maior prazer de repente, voltar aqui com o Lucas outra vez e falar mais um pouco sobre esse tema. Então, comente à vontade, vai falando com a gente aí que a gente vai pegando essas dúvidas e vai tirando nas próximas conversas, tá bom? Lucas, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer conhecer você. Sucesso no seu negócio e tamo junto. Meu amigo, um abraço, obrigado pela oportunidade, agradecer a Marcela aí também, que é uma querida. Vocês abriram as portas para a gente aqui e que essa parceria ela cresça cada dia mais. Muito obrigado por tudo aí. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.